Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Derrico e esta é a segunda temporada do HitCast. Seja muito bem-vindo. O HitCast é um oferecimento do Hit, que é a melhor e mais completa plataforma de monitoramento, gestão e IoT do mercado. Para você que ainda não conhece a nossa solução, nós vamos deixar um link aqui no nosso vídeo para que você possa acessar o nosso site e entender um pouco melhor da nossa solução. E hoje aqui no HitCast nós temos um prazer enorme, né, de conversar com o Júlio César, que tem aí trabalhado com visão estratégica de TI, transformação digital. O Júlio tem uma carreira de mais de 26 anos, né, Júlio, na área de tecnologia, passou por diversas indústrias e sempre buscando a parte de liderança, transformação digital, visão estratégica de TI dentro das empresas. E atualmente você é o diretor-presidente da Empro, que é a empresa municipal de processamento de dados de São José do Rio Preto, aqui do nosso município. Seja muito bem-vindo, Júlio, ao HitCast. Vamos bater um papo aqui incrível hoje. Obrigado, Rafa. Para mim é um prazer estar aqui com você hoje e realmente uma honra compartilhar esse momento com você. Muito obrigado. Cara, que bom que deu certo. A gente deu já faz certo, algum tempo que nós estamos tentando aí bater as agendas. Exato, né? exato. Cheio de compromissos, né? Aí no seu dia a dia. Exato. Que legal que deu certo as nossas agendas. Que bom, Ô, Júlio, feliz. para falar um pouco para o nosso público, conta um pouco da sua jornada, né? Certo. Como é que foi? Que foi aquele despertar? Né? Por que tecnologia? Né? Ok. Onde esse bichinho te picou? Legal. Né? Qual foi sua trajetória até você chegar aqui a ser diretor-presidente da Empro em São José do Rio Preto? Certo. Eu gostei do que você disse da picada, porque foi realmente isso que aconteceu, Rafa. Eu tinha 8 para 9 anos e foi a primeira vez que eu vi um computador na minha frente. Era um XT na época e eu olhei uma impressora na época, ela estava... Para a gente contextualizar, isso em que ano que foi? Porque assim, eu me lembro quando jovem a gente falava muito de computadores, mas eram informações que a gente via em jornais, revistas. Certo. Eu nasci numa cidade muito pequenininha chamada Populina, no interior de São Paulo, mas depois eu cresci quando jovem em Fernandópolis, que é uma cidade de porte médio. Hoje Fernandópolis deve ter uns 60 mil habitantes. Certo. E a gente tinha muito hábito naquela época de comprar revistinhas em bancas de jornais. Era isso mesmo, para poder ser atualizado com relação ao mundo. Sim. Quando foi que você teve essa... Porque o computador não era um negócio popular naquela jamais, época. Não, era um bicho estranho, né, na época. Isso daí foi em 89 para 90. Foi o meu primeiro contato. Eu já tinha visto de longe, mas foi de fato a primeira vez que eu pude encostar num computador. Bacana. E o que aconteceu? Eu tinha um trabalho de escola para fazer e na época tinha aquelas impressoras de 132 colunas, a Emília. E aí uma das pessoas que estavam com esse computador falou assim: Júlio, você quer que eu imprima uma capa para você, para o trabalho? Eu falei: imprimir uma capa? Como assim? Ela: vem aqui. E ela pegou um programinha de edição. O que é isso, né? Ela pegou um programinha no DOS, naquela tela verde monocromática, e falou assim: era um trabalho de educação física sobre basquete. Legal. Regras de basquete. Ela falou: vamos pegar uma bola aqui, colocar o seu nome, seu ano e a data e vamos imprimir essa bola. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Ela pegou a bola, fez e imprimiu. Cara, quando imprimiu, eu falei: nossa, o que esse bichinho pode fazer? E aí eu me apaixonei, cara. Eu, assim, realmente não podia ver nenhum outro computador que eu ficava fissurado. Nessa mesma época, o meu pai, ele tinha um supermercado nessa época. E ele também tinha comprado um primeiro computador para o mercado. Mas já era um 286, né? Então, nesse 286, começou-se a implementar um sistema. Esse sistema, na época, era em Clipper, com DBase. Clipper era muito popular naquela época. Muito popular. Era conjuntinho, né? Era a dupla, né? Para a galera mais nova, né, que está aí nos assistindo, o DBase, na verdade, era um sistema de armazenamento de banco de dados, né, baseado em texto. Né? Exato. Não era um banco de dados relacional. Não era, né? Nem se falava nisso. NoSQL, igual nós temos no mercado. Exatamente isso, Rafa, exatamente. E aí iniciou-se, então, o desenvolvimento desse sistema no mercado. Era um sistema simples, um sistema de cadastro de produtos, gestão de estoque, não tinha nada, era faturamento de despesa, produtos e ponto. Básico, e contas a pagar e receber, fluxo de caixa. Acabou, era isso. E no desenvolvimento, o programador ia no mercado fazer a implementação. Então eu via que ele abria lá o Clipper, começava a desenvolver e com os códigos ASCII ele ia montando a tela e tudo, né? E eu falei assim, cara, coisa interessante. E aí um belo dia, eu tinha aquele joguinho do DOS, o Nibbles, que era o da minhoquinha.
Sim. E aí foi aí que eu falei, cara, eu pirei, nisso daí eu pirei. Porque ele tinha um código-fonte lá. Era o QuickBasic, né? Era o QBasic, né? Que a gente fala. Então, eu tinha que executar o código para poder iniciar o joguinho, né? Tinha um executável, um exe, mas eu via que esse exe, ele chamava por trás um batchzinho, ele tinha um batch que chamava o código, né? E aí eu abri no editor de texto um dia esse código e não entendi absolutamente nada, mas eu já tinha um conceito básico de inglês nessa época e eu entendia as cores, né? E entendia a questão de speed, velocidade, essas questões. E aí eu vi que tava lá, background blue. E aí eu falei assim, cara, tá, fundo azul. O jogo tem fundo azul. Eu falei, se eu mudar para red, eu mudei para red, salvei e executei o jogo. Aí abriu o fundo vermelho. Cara, quando isso aconteceu, aí pronto. Aí foi a picada que você falou. Aí eu pirei a cabeça. Eu falei, cara, eu consigo controlar o computador. Aí eu entrei em colapso, cara. Dali, eu comecei a ficar maluco e me desenvolver nisso daí. E na sequência, eu virei pro meu pai na época, e muito novo ainda, eu precisava assim, ter uma base. Eu pedi algumas informações para esse programador e falou, primeira coisa, cara, você tem que aprender o DOS. Se você não aprender o DOS, você vai patinar. E aí foi quando eu falei pro meu pai, pai, pelo amor de Deus, eu quero de presente de aniversário um curso de DOS. Ele falou, o que é isso, moleque, tá louco? Eu falei, é um curso, pai, de computador que eu preciso fazer. E aí foi quando eu fiz o curso de DOS 4.0 na época. E, cara, e aí foi uma sequência, assim, depois com QBasic. Eu comecei a brincar com esse Nibble, trabalhar com velocidade, trabalhar com tamanho de fonte, com cores, etc. E logo na sequência disso daí, estava no Windows 3, estava começando o Windows 3 na época. E aí foi quando tinha algumas deficiências nesse sistema Clipper, principalmente em termos de visual, usabilidade, cognitividade. E aí, a interação homem-máquina, ela era um pouco mais difícil, né? Muito. Era muita tecla de atalho, muita questão assim. E aí o que aconteceu de interessante? O próprio senhor Joseph, que vendia um iugoslavo, que vendia os computadores, porque nessa época era tudo dólar, né? Computador, sim. Até o sistema você desenvolvia, você cobrava tudo em dólar. A gente passou, né, Júlio, com um bom tempo com a questão de reserva de mercado, e foi logo que o mercado começou a abrir. Exato. E aí, quando saiu a primeira assim, para a gente aqui no Brasil chegou a primeira grande remessa de computadores que veio com o x86, né? O 186, na verdade. Exato. Né? Que saíram os computadores embarcados ali com os processadores, basicamente Intel na época, pelo que eu me lembro. Exato. Então começou a ter pelo menos uma popularidade a partir disso. Mas a gente não tinha um mercado no Brasil de computadores. Não tinha. Era altamente limitado. Então tudo basicamente era importado ou montado aqui, né? O pessoal buscava peças em alguns outros lugares e montava esses computadores aqui para revender. Isso, né? Mesmo. Esse senhor mesmo, o senhor José, ele buscava no Paraguai as peças e montava. Perfeito. E vendia. Então, só que ele na época era comum também, você não vendia o software em si. O que ele falava? Ele falava, quer instalar o Windows? Eu vou instalar, custa $20. Quer instalar o Office? Eu vou instalar, custa $20. E aí, nessa dele instalar o Office, um belo dia, ele me abriu o Access. E aí ele falou assim, olha, você conhece o Access? Eu falei, não. Só que quando ele me abriu o Access, ele falou, deixa eu te mostrar, vamos vir aqui e vamos fazer um cadastro. Então ele fez muito simples, uma chave primária, um ID, colocou nome, endereço, telefone, sexo e pronto. Salvou e gerou um forms em cima disso. Quando ele gerou, ele falou, tá vendo? Isso daqui é um programa. Eu falei, não, mas isso é bonito, é muito legal. Ele falou, você pode desenvolver todo o sistema do mercado aqui dentro. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí foi quando eu virei pro meu pai e mostrei, pai, olha aqui. Ele falou, nossa, muito melhor que aquela tela preta, isso daqui é muito mais bonito, muito mais funcional. Eu falei, pai, vamos desenvolver o sistema do mercado aqui? Ele falou, vamos. Eu falei, só que eu não entendo nada do contas a pagar, contas a receber, negócio, não sei, né? Nada de negócio. Você precisa sentar comigo e pegar na minha mão e ir falando, soma esse mais esse, divide por esse. E ele falou, tá bom, vamos fazer isso junto. Então eu transcrevi todo o sistema que tinha, então, de controle de despesa, faturamento, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, para o Axis.
E, assim, fiz os forms, eu sempre fui muito detalhista nessa questão de interface. Eu gostava muito de pensar na usabilidade. É uma coisa que eu sempre gostei desde moleque. E fiz, assim, toda a parte sistêmica com navegação, menu suspenso, que na época no Windows era uma inovação, né? Cheguei a fazer até uma iniciação pelo próprio DOS. Eu fiz um menu pelo Alt-Exec-Bat. Fiz um menuzinho onde você já iniciava o sistema logo no início, ele já abria o Windows, já abria o sistema, e aí meu pai, assim, amou essa questão, e eu fiquei mais apaixonado ainda, mas eu comecei a ter algumas dificuldades, porque o Axis, por si só, ele tinha limitações, você tinha que usar o VBA. Sim, sim. Os módulos eram o que salvavam nas complexidades. E aí foi aonde eu vi a oportunidade de começar a me avançar na programação. Porque aí, conversando com um amigo na época, uns 6, 7 anos mais velho, falei assim, Marquinhos, eu tô aqui com dificuldade em fazer um sistema, eu sei que você já fez aí para sua empresa. Ele falou, Júlio, você tem que comprar um livro de VBA e um livro de Visual Basic, para você começar a aprender o que é VBA e começar a programar dentro de módulo. E aí foi onde eu comecei a resolver essas questões e me apaixonei pela programação e tive uma picada pela linha Microsoft. Então, assim, o início da minha carreira de programação foi com a Microsoft. E até aí, Rafa, tudo isso não passava de um hobby de criança. Para mim era tudo um hobby. Se nessa época você me perguntasse, Júlio, você terá uma carreira de TI? Certamente eu te falaria que não. E até os meus 15, 16 anos eu continuaria afirmando não e falaria que o que eu iria fazer era administração na FGV. Porque eu sempre fui apaixonado por negócios, administração, pessoas, eu sempre gostei de resolver problemas e a tecnologia para mim era só um hobby, né? Uma brincadeira de criança. Bom, desenvolvi todo esse sistema do mercado e o que começou a acontecer então na época? Como todos os sistemas eram baseados em Clipper, todos basicamente na época, nessa época eu morava em Peruíbe, tá? Era onde o meu pai tinha estabelecido esse supermercado. E foi muito interessante. Os amigos empresários do meu pai iam no mercado e meu pai falava assim, olha o que o Júlio César fez aqui para o supermercado. Eu falei, meu Deus, mas que bonito, que sistema moderno. E aí o meu pai começou a falar, se você quiser, ele pode fazer para você. E aí eu... Seu pai já com aquela veia comercial, já começou. Se você quiser, ele pode fazer para você. Vou ajudar o Júlio a ganhar um pouco de dinheiro e vou tirar um pouco dessa carga de mim. Entendeu? E ele já negociava o valor. Já eu falava, se você quiser, ele faz para você. $150. Legal. Vendi em dólar, entendeu? Legal. E aí eu comecei, cara. Material de construção, padaria, casa de tintas, casa de limpeza, produto de limpeza. Eu comecei a desenvolver sistemas, tudo em Axis para esse pessoal. Um sistema de controle de estoque, um sistema de balcão para atendimento. Basicamente isso. Algo assim muito simples em termos de gestão. Na época nem se falava em ERP ainda, né? Mas... chegou um pouquinho mais tarde pra gente exatamente isso. Mas era isso que eu fazia, Rafa. E outra coisa que sempre foi a minha paixão, na época, a gente não tinha acesso à informação com facilidade. Os livros de tecnologia eram muito caros. Ainda são. E os bons livros todos em inglês, né? Todos em inglês. Já tinha uma base em inglês, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Que foi uma coisa muito interessante. Tinha a revista PC Magazine. Nessa revista PC Magazine, não tinha assinatura nacional. Então, eu vi que para fazer a assinatura vinha um envelopinho. Sei lá, na época a assinatura não era $100. Aí eu virei pro meu pai e falei, pai, eu preciso estar atualizado. Essa revista aqui é a melhor que tem. Eu preciso fazer uma assinatura. Ele, tá aí, como é que faz? Eu falei, a gente precisa meter $100 aqui e mandar isso pelo correio para fazer a assinatura. Aí eu fiz a assinatura da PC Magazine, né? E procurava comprar os livros que tinha de programação na época. Então comprei a Bíblia do Visual Basic, fui comprando os feras do DOS 6.0, era todas aquelas bíblias que tinham na época e fui comendo os livros, né, para poder me atualizar, entendeu? Mas fiquei curioso aqui, esse sistema, ele se espalhou lá pela Baixada, como é que foi? Não chegou a se espalhar, mas uma das coisas que foi muito interessante é que isso fez com que eu ficasse bastante conhecido na cidade na época em termos de tecnologia. Sempre que precisava de qualquer coisa de computador, eu falava, fala com o Júlio César. Já existiam, obviamente, pessoas com muito mais anos de mercado, sim, mas como eu acabei pegando essa transição para o Windows, então muitos dos programadores Clipper, eles iam me perguntar, como é que eu faço para fazer esse Windows? Como que a gente desenvolve um sistema assim, né? E então, o que começou a acontecer? Uma das minhas paixões, eu sempre gostei de desmontar e montar coisa desde moleque. E como eu não tinha curso de hardware,
era muito interessante quantas placas e quantos processadores eu queimei. Porque diferente de hoje, né, Rafa? Naquela época você tinha que jumpear a placa-mãe. E se você fizesse um jumper errado, você torrava tudo, né? Então eu comecei a fazer manutenção por mim mesmo. Dava pau no computador, o que eu já tinha aprendido? Olhando o seu José, que quando dava problema, por exemplo, o monitor parava de acender. O que eu via que ele fazia? Ele desmontava o computador, tirava a placa de vídeo, catava uma borrachinha, limpava o contato, passava um jato de ar, colocava de novo e às vezes voltava. Eu falei, bom, isso daí eu já sei como resolver, né? Nem sempre resolvia, obviamente. Eu via ele configurando com Plus, né? Com Plus não, as portas com os IRQ, lembra? Então eu via ele falava assim, aí ele falava, ó, aqui o mouse não tá funcionando porque essa IRQ tá conflitando com o scanner. Eu falava, legal, não pode ter a mesma IRQ? Ele, não. Então eu comecei a pegar algumas coisas assim. E na época estava também começando a Então você fazia as duas coisas, além de desenvolver o sistema, fazia a parte de manutenção de hardware. Exatamente isso. E aí, em pouco tempo, eu era uma criança que estava com uma empresinha de prestação de serviço de sistemas e manutenção de hardware. Só que, obviamente, eu era uma empresa de uma pessoa só. E para mim, tudo aquilo era uma brincadeira. Porque o que acontecia? Quando chegava mesmo, eu trabalhava no mercado. Então, quando chegava na hora realmente do trabalho, a prioridade sempre era o mercado. Nunca era essa parte de tecnologia. Isso era um hobby que eu usava como uma renda extra, digamos assim. Mas eu fiquei muitos anos assim. Eu fiquei ali dos meus 11 anos mais ou menos, até os meus 16, 17, só fazendo isso, basicamente. A partir daí você já começou a linkar e falou, não, então eu vou para a universidade, vou fazer a parte de tecnologia ou vou fazer administração. Então, aí vem uma questão muito interessante. Nessa época, então, vamos falar aí, você falou da abertura de mercado, a gente tem então que agradecer ao nosso Collor, que graças a ele né, abriu o mercado. Isso foi muito bom. Só que em contrapartida ele também teve aquela questão onde ele segurou a grana de todo mundo e isso daí realmente, lembra quando ele reteve o dinheiro das poupanças e tudo? Uma questão de poupança, né? Ele reteve. O que aconteceu nessa época? Ele reteve e o mercado ainda não estava vamos dizer assim, toda empresa precisa ali numa média de 5 anos para que ela realmente se torne estável, né? O mercado na época ainda tinha alguns financiamentos e o que aconteceu? O mercado entrou em concordata. Na época chamava concordata, hoje né, já vem atualizando os termos, mas entrou em concordata. E o mercado acabou indo à falência, tá? Fechou o mercado. Se você me perguntasse, enquanto o mercado estava ativo, Júlio, o que você vai fazer da vida? Certamente eu falaria, Rafa, um dia eu vou expandir essa rede de supermercado pelo litoral sul inteiro. Eu vou trabalhar com isso. Meu negócio é negócio, entendeu? Eu gostava realmente de estar na atuação do dia a dia de um comércio. Sempre gostei. Mas quando veio a falência do mercado, aí eu estava pensando nessa questão ainda de fazer administração na FGV. E eu tenho um amigo, Rafael, irmão, que inclusive ele tem uma empresa de tecnologia hoje, sempre na tecnologia também. Ele é de São Bernardo e eu liguei para ele, ele já trabalhava como programador na Philips, em São Bernardo. Eu liguei para ele e falei, Rafael, falei, Rafa, tô pensando em ir para São Paulo, vou fazer administração na FGV, vou estudar, eu tinha 16 para 17, falei, vou estudar para o vestibular e vou fazer administração. Aí ele virou para mim e falou, não, cara, você vai fazer a maior besteira da tua vida. Eu falei, por quê? Eu gosto de negócio, administração. Ele falou, cara, você gosta de tecnologia. Negócios você também gosta, mas você é apaixonado por tecnologia. Eu falei, verdade, eu sou. Ele falou, então, cara, isso é um mercado fenomenal, já estou em São Paulo, olha, estou bem posicionado, os salários são ótimos, você realmente tem uma paixão por isso. E a gente, desde criança, pra você ter ideia, final de semana o pessoal saía para fazer alguma coisa, a gente pegava os computadores e falava assim, ó, vamos formatar nosso computador e ficar no Norton Disk Doctor para tirar bad block, vamos fazer tudo, organizar os arquivos. Era o que a gente virava a noite fazendo isso. Então, sempre foi meu parceiro de tecnologia. Eu falei, cara, você me chama um alerta. Porque assim, né? Hoje não. A gente como jovem ali, para aquele momento, você definir uma carreira que você vai ter que, né, de certa forma, fazer sua transição de um jovem para uma vida adulta. Exato. E às vezes a gente não vem sendo muito preparado para isso. Não. Muita gente fala assim, é muito cedo para você com 16, 17 anos poder definir uma carreira, esse tipo de coisa. Sim. No seu caso específico, você já vinha tendo essas paixões e isso te ajudou. Então. Exato. Sabe, Rafa, o meu pai, ele nunca me obrigou a trabalhar.
Mas eu, com 9 para 10 anos, até um pouco antes, eu sempre falava, pai, eu quero ir trabalhar com você. Ele falava, não precisa. Eu falava, não, mas eu quero ir trabalhar com você. Então, nem que fosse para ele pegar um bolinho de recibo e falar, vai bater no carimbo aqui. Bate carimbo, eu sempre estava com ele. E então eu cresci no meio dos negócios, pra você ter ideia. Teve uma época que ele construía a casa, eu ia para a escola de manhã, aí ele me passava algumas tarefas. Ele falava, tá, você quer trabalhar? Eu falava, quero. Eu falava, então quando você chegar da escola, você vai ligar para o material de construção. Primeiro você vai ligar para o empreiteiro. Aí você vai perguntar se está faltando cimento, se está faltando areia, o que está faltando. Ele vai te passar a lista. Quando ele te passar a lista, você vai ligar para o material de construção, fazer o pedido e pedir para entregar. Cara, depois você vai pegar o recibinho lá na obra, organiza aqui, aí você soma tudo e passa pro pai. Cara, eu amava fazer isso, era uma paixão incrível. Então, eu cresci nesse meio. Então, uma certeza eu sempre tive. Resolver problema era a minha paixão, nunca tive essa dúvida. Se tem uma coisa que você quer me deixar maluco, é falar, isso não dá para fazer. Eu falo, não dá por quê? Né? Porque eu sempre solucionar problema é uma das minhas paixões, né? E então eu fui crescendo nesse meio e nessa crescente a gente sempre se espelha no que a gente tem de experiência. E eu sempre me espelhei, me espelho muito no meu pai até hoje. Obviamente que a gente hoje, né, com 42, a gente já tem aí caminhos, né, cada um seu caminho, mas o meu pai sempre foi uma inspiração. Então eu falava assim, cara, eu quero fazer o que meu pai faz, eu quero empreender, quero ter comércio, eu quero fazer isso. Então isso eu não tinha dúvida. Mas a tecnologia era uma paixão tão grande que eu ainda não via como carreira. E esse meu amigo Rafael também, que me despertou. E quando ele falou isso, eu falei, tá certo, vou fazer tecnologia. E aí foi quando eu decidi prestar vestibular para tecnologia, e na época ciência da computação, e fui para São Paulo. E como eu te disse, meu pai estava numa transição, estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. O mercado fechou, meu pai e minha mãe estavam se separando, e eu me vi assim... E foi nessa época que ele resolveu, ele veio para São José do Rio Preto já nessa época? Alguns aninhos depois. Alguns anos depois, exatamente. Porque ele é nascido aqui e criado em São José do Rio Preto, né? Então, nascido aqui e criado em Monte Aprazível, desculpa. E então nessa época ele resolveu vir para cá, uns aninhos depois, e eu, quando me vi lá com 16 para 17 anos, falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Eu ainda cheguei a trabalhar no escritório de contabilidade. Trabalhei, eu fazia imposto de renda, cuidava da parte de tecnologia, manutenção, fazia algumas coisas assim. Mas essa dona do escritório de contabilidade, a Lourdes, uma pessoa maravilhosa, já faleceu, ela falava assim, meu filho, aqui não é o seu lugar. Você trabalha muito bem, mas aqui não é o seu lugar. Você tem que crescer e não é aqui que você vai crescer. E aí depois, nessa mesma época, conversei com esse meu amigo, estava definindo então a faculdade, foi quando eu decidi seguir pelo caminho de tecnologia. Aí eu me joguei para São Paulo. Comecei em São Paulo numa pensãozinha, ali na Praça da Árvore. E foi para qual universidade? Unip, foi isso. Unip já estava crescendo naquela época. Já estava. Eles tinham alguns campos bem grandes lá em São Paulo. Eu comecei ali na Unip da Vergueiro. Okay. Na Unip da Vergueiro. E escolhi morar próximo de metrô. Na época, o dinheiro era bem contadinho. E uma coisa até interessante, quando eu saí de lá, eu tinha o dinheiro para pagar a matrícula e tinha uma reservinha para pagar alguns primeiros meses dessa pensão. Eu me lembro até hoje, o valor da pensão mensal acho que era R$110, 110 ou R$120 o valorzinho da pensão. Era uma pensão atrás do bingo Praça da Árvore, e eu fazia a faculdade. Então, qual que foi a minha estratégia? Eu fiz uma estratégia junto com esse meu amigo. Ele me arrumou uma entrevista na Philips, mas tinha que estar fazendo já a faculdade, então eu não passei. E aí eu falei, legal, vou começar a faculdade. Eu tenho que começar a faculdade para conseguir um estágio, para abrir as portas. Então, qual que era a minha missão? Todos os dias, depois que eu cheguei nessa pensão, eu acordava cedo. Eu ia para a faculdade porque eu estava sem computador, não tinha internet, tinha nada, ia para a faculdade, para o laboratório, entrava no InfoJobs na época e ficava o dia inteiro mandando currículo. Aí mandava o currículo, depois à noite ia para a faculdade e no dia seguinte a mesma coisa. Então, aí depois de 2 meses eu consegui o primeiro estágio
era numa empresa de revenda de notebooks, essa empresa ficava na Avenida Paulista, né? E foi muito interessante, porque eu consegui realmente entrar no mercado de trabalho. Só que eu não cheguei a ficar nem 2 meses nesse estágio. Foi, sei lá, 1 mês e 10 dias, porque logo depois eu recebi a proposta para uma entrevista no Universo Online. E fui para essa entrevista e foi muito interessante, porque você vê como tudo é uma sequência, né, Rafa? Como eu fazia muita manutenção de computador, e a questão de formatar um computador e reconfigurar o sistema obrigatoriamente implicava em botar a internet para funcionar, eu tinha que configurar a internet. Então, configurar a internet no Windows era algo que eu fazia de olhos fechados. Já tinha repetido muitas vezes a repetição, né? Sim. A entrevista foi basicamente assim, colocaram umas 30 pessoas numa sala e eles começaram a fazer perguntas reais. Olha, caiu a internet do cliente, aonde que você clica para poder verificar? E aí começou indo com as pessoas, aí quando chegou em mim, o cara falou assim, ó, caiu a internet do cliente, o que você faz? Eu falei, ó, clica no painel de controle, vai no terminal, faz isso, faz isso. Ele, se você quiser ver qual é a conexão, X, ó, clica na aba tal, vai aqui, clica no botão tal, tudo decorado. Cara, eu respondi tudo assim com perfeição. Aí foi engraçado, porque eu tava muito seguro, molecão. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Mas naquela época, quando eu fiz meu primeiro estágio, que eu entrei na Shell, nós tínhamos lá uma vaga para 200 pessoas. Uhum. Isso foi em 1993, que eu fazia ciência da computação aqui na Unesp, no IBILS, em São José do Rio Preto. Legal. E você fazia muito essas dinâmicas de grupo. Hoje em dia, não sei se o pessoal faz muito isso, né? Mas a gente fazia muito essa dinâmica de confrontar uma pessoa com a outra, né? Isso, exatamente isso. E eu cara, eu só para o pessoal saber, eu consegui a vaga. legal, show, muito bom. Então, cara, e foi interessante porque, assim, houve essa dinâmica, teve ali, desses 30, teve mais uns 2, mais ou menos, ou 3, que também foram muito bem, só que eu tava inseguro. Quando terminou, então, essa dinâmica, ele virou e falou assim, ó, eu no caso, você e você, pode vir comigo. E aí eu falei, já era, né? Já não passei. E aí ficou alguém lá na sala, deve ter explicado depois que eles não foram aprovados, e aí nessa outra sala ele falou, ó, parabéns, vocês passaram no primeiro teste. Só que aí foi muito engraçado, porque aí eu fiquei na sala sozinho. E aí ele falou assim, ó, você fica, vocês podem seguir ali para a próxima sala. Aí quando eu fiquei, ele falou assim, ó, eu percebi que tem um perfil técnico, mas é meio comercial. Você falou muito bem, foi muito detalhista e fluiu muito bem. Então eu queria saber se você não aceita ir para retenção. Que a retenção é justamente o pessoal que liga querendo cancelar, né? E aí você tem um script sequencial que você fala assim, olha, vou lhe dar mais um mês gratuito, e aí você tem toda uma sequência para segurar a pessoa. E aí eu falei, não, retenção não, eu quero realmente atuar na parte técnica. Ele falou, não, tudo bem, era só uma oportunidade, você poderia ganhar um pouquinho mais, mas ok, está contratado. E aí eu comecei no Universo Online. Só que foi também muito rápido. Eu fiquei era no Vale do Anhangabaú, eu lembro até hoje, e era à noite, eu tinha que trabalhar assim, na realidade eu ia ali das 5 e pouco até umas 7 e pouco, então eu comecei a chegar atrasado na faculdade, porque eu tinha que pegar o metrô para ir para Vergueiro. E aí, cara, 2 meses depois, mais ou menos, 2 meses e meio depois, aí sim surgiu a primeira vaga que era o que eu queria. Na época, Rafa, estava começando a questão das lojas virtuais. Então, ainda era aquela época que não tinha SaaS para nada e você, de fato, tinha que desenvolver as lojas na unha e as lojas eram caríssimas. Você pagava 100, 150 mil reais na época para desenvolver uma loja virtual. Tinha uma empresa ali na Cardoso de Melo, na Vila Olímpia, a IZ3, uma empresa focada só em desenvolvimento web na época, com core mesmo para lojas virtuais. E fui convocado para uma entrevista. Essa entrevista eu me lembro que foi no sábado de manhã. E a entrevista, como toda entrevista técnica, era realmente meter a mão na massa. Foi um bate-papo rápido, mas ele falou, preciso que você desenvolva aqui uma loja virtual simples, cadastro, página de vendas, faça paginação, checkout, carrinho. Eu falei, tá bom, legal. Ele falou, você tem a manhã inteira para fazer isso, pode consultar. Falei, legal. Só que na época a gente usava aqueles guiazinhos de referência ainda, sim, né? Sim. Era difícil, a gente não tinha internet, não tinha como fazer esse tipo de coisa. Super limitado. Buscar informações super que você limitado. Faz hoje. Super limitado. E aí o que acontecia? Nessa época era o famoso conjunto lá, era o ASP3, JavaScript,
Aí o banco era o SQL Server, né? E aí usava-se o ComPlus, né? O Visual Basic ComPlus, para fazer alguma integração ali através de algumas DLLs. Mas era simples o que tinha que fazer. Eu tinha um conhecimento, vamos dizer assim, intermediário em todas essas tecnologias. Eu passei a manhã inteira e eu consegui fazer o que era proposto para se fazer. Aí você entrou, começou a desenvolver. Aí foi onde eu comecei a desenvolver, cara. E aí foi interessante, porque aí começa a linkar um pouco a questão que eu sempre tive do solucionar problemas e a parte da gestão em pessoas. Por quê? Os programadores, de fato, a grande maioria, hoje vem mudando um pouco, mas ainda tem muito perfil assim. Ninguém quer bater muito papo, né? Ninguém quer saber das coisas. Os caras querem receber uma especificação técnica e olhar pro código. Os caras não querem muita interação. E eu era aquela pessoa que a gente começou a desenvolver, então, um marketplace na época para uma rede de papelarias em São Paulo. E aí tinham problemas que eu percebia que era ruído de comunicação. Eu nem sabia chamar de ruído de comunicação. Eu falava, cara, a gente não está se entendendo. E aí eu virei pro meu chefe na época e falei assim, ó, eu sou o programador, só que você me traz uma informação, quando eu faço, a pessoa fala que não era isso que ela queria. Eu não posso ir direto falar com o cliente? Ele falou, para mim é melhor ainda, se você for. E eu comecei a ter essa frente com o cliente. E aí, como eu gosto muito de negócio, eu comecei a entender todo o processo. Então, eu sempre fui aquela pessoa de sentar ali e falar, Rafa, me explica aí como é o dia a dia, como é que começa seu dia, o que você faz, e eu gostava de desenhar o passo a passo. Eu não sabia fazer um fluxograma bem feito na época, mas do meu jeitinho eu fazia um fluxo de negócio. E comecei a entender isso. E as coisas começaram a fluir melhor. Eu comecei a, de fato, entregar o que o cliente desejava e a minha interação ficou muito próxima. E aí foi quando eu comecei a perceber que, apesar de eu gostar muito de programar, eu tinha uma paixão muito grande em me envolver com negócios e, principalmente, estar como a parte central de entender o problema e a dor do cliente. E aí eu comecei a pensar, Júlio, talvez o seu perfil não é especificamente só programar. Você gosta, mas você gosta mais de estar falando com o cliente e resolvendo o problema. Eu já estava com 2 anos nessa época de ciência da computação e eu sabia que tinha sistemas de informação. Não tinha tanta derivação de curso de tecnologia naquela época, né? Mas eu sabia que sistemas de informação tinha um foco muito maior na questão da gestão. E aí foi quando eu consegui enxergar que o meu perfil era mais sistemas de informação e virei de ciência para sistemas e comecei a focar muito mais nessas questões de metodologias de projeto. Na época, estava começando o ML. E aí tinha uma escola, ainda tem, até se tornou faculdade, a Impacta, em São Paulo, era a mestre dos magos dos cursos. A Impacta foi assim, a gente utilizou muito, né? A Visual Systems como parceiro da Oracle. A Impacta, ela era um representante legal da Oracle aqui no Brasil para capacitação e cursos que eram cursos oficiais da Oracle. Então nós utilizamos bastante a Impacta para formar o nosso time. A Visual Systems, basicamente, ela nasceu de uma oportunidade também de representar a Oracle aqui no interior de São Paulo. Legal. E nessa representação da Oracle, a gente pegou muito essa virada de chave do DBF para o banco de dados relacional. Depois a gente, né, veio aí representando outras marcas, inclusive Microsoft. Certo. Então, mas nós pegamos bastante curso da Impacta na época. Então, cara. Chamava o João Carlos, parece um dos nomes. Era isso mesmo, João Carlos, é isso mesmo. Eu virei sócio de carteirinha da Impacta, né? Pra mim, e fora que eles tinham um coffee break muito bom, né? De manhã à tarde. Eu costumava fazer os cursão intensivo de final de semana, então passava geralmente sábado e domingo o dia inteiro na Impacta, ou às vezes eu fazia à noite. Né? Então, a Impacta se tornou minha referência de formação. E, cara, foi muito interessante nessa época, porque, assim, eu busquei esse conhecimento em um ML, que estava começando com uma força grande nas grandes corporações, mas ainda era pouco utilizado nas de médio e pequeno porte. Quando eu trouxe esse conhecimento de UML, e eu comecei a, de fato, aplicar o ML para fazer o desenho do projeto, eu percebi que isso teve um potencial muito grande em termos de interação, principalmente para o cliente. Porque quando você começa a usar ator, começa a usar todo um cenário de classes, mas de uma forma lúdica, porque o ML é lúdico para o cliente, você começa a traduzir isso com uma simplicidade muito grande. O ML é Unified Modeling Language. É exatamente isso, perfeito, é isso mesmo. Definição de ML. É isso mesmo, tem ali
meia dúzia, 8 elementos básicos que você monta todos os cenários, e com isso você consegue fazer com que todos os cenários do sistema, da solução proposta, seja traduzido numa linguagem muito simples para o cliente, que nem sempre é técnico, na grande maioria não é técnico. Fazer, né? A representação gráfica e visual do Perfeito. problema, isso. Né, para objetos de linguagem de programação, que você poderia ter então ali as definições para o programador. Exato. Fazer a programação para resolver um problema de negócio. Exatamente, né? Isso. Então eu comecei a atuar então nessa empresa com uma força muito grande na questão de identificar o problema, traduzir o problema para esse framework, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer prototipação para entender com clareza qual era a necessidade. Então, de forma simples, você saiu de um cara que estava fazendo manutenção de hardware, programação, e começou a entrar aí para analista de negócio, analista de sistemas. E isso alavancou sua carreira dentro dessa empresa. Isso. Depois que você se formou, isso te ajudou a alavancar sua carreira, até você ter uma carreira internacional? Como é que foi isso? Na realidade, eu diria que assim, vou resumir agora o restante da história, porque eu passei por muitos lugares. Mas é assim, essa empresa ela me deu uma base muito forte em termos de entender como o mercado funcionava, como eu deveria me comportar, como conversar com o cliente, enfim. Nessa mesma época, eu nunca parei de mandar currículo. Sim. Eu estava empregado, mas estava sempre mandando currículo porque eu sempre queria alavancar a carreira. E surgiu uma oportunidade interessante. E aí, olha como é muito doido o que o passado realmente influencia no presente. Essa oportunidade apareceu no Unibanco. Era uma célula de telemarketing na Avenida Paulista do Unibanco, que tinha um foco de venda de cartões de crédito, campanhas de cartões de crédito, e eles precisavam de um profissional por 3 meses, exclusivamente 3 meses, para organizar um banco de dados Axis, porque eles usavam Axis. Olha que loucura, velho. Olha que doideira isso, entendeu? Aí quando apareceu, eu falei, cara, Axis eu domino. Então, só que aí eu tive que pesar. Aí vem as decisões da vida. Eu queria fazer uma segmentação de clientes em Axis para que o pessoal ali, que fosse os SDRs, né, que hoje chama SDRs, né, pudesse fazer uma campanha de outbound para o mercado. Perfeitamente isso. E os números não batiam. Não batiam. A principal dificuldade que trouxeram quando eu fui na entrevista é que os números não batiam. Falava, olha, eles falam que venderam 100 mil, mas na realidade quando a gente fecha dá 88. O que está acontecendo? Legal. Fiz a entrevista, fui muito bem na entrevista. Fui realmente para um ambiente completamente diferente, uma grande empresa, uma corporação, né, grande. Só que eu tive que pesar uma decisão, Rafa. Eu tinha um projeto de 3 meses, onde me deixaram claro o seguinte, o projeto são 3 meses. Você será terceirizado, em 3 meses acabou e você não tem garantia nenhuma de continuidade. E eu tinha um outro certo, né? E eu tinha faculdade para pagar. Sim. Eu já não estava pagando, porque com o aluguel e com as despesas que eu tinha, eu já estava vários meses atrasado a faculdade já. Então eu já não estava pagando. Eu falei, bom, já não estou pagando a faculdade mesmo. Se eu não tentar, eu não sei o que vai acontecer. Eu falei, vamos nessa. A pior coisa que pode acontecer é eu ter que voltar a mandar currículo depois disso e me viro. E fui. Nesses 3 meses, eu me dediquei ao máximo para poder entender tudo o que estava acontecendo em termos de regra de negócio, todas as questões. Mas eu tive um trabalho também, né, que foi muito interessante. Eu identifiquei que, de fato, existiam algumas falhas e que esses números não batiam justamente porque a regra de negócio não estava aplicada corretamente no processo do Axis. E quando eu identifiquei isso, eu criei um certo atrito. Porque na época, os Big Boss lá viraram para mim e falaram assim, ok, você identificou, mas você não pode falar isso. E eu, como um bom novato na área, eu falei assim, não, vou falar. Mas esse é meu trabalho. Eu só fui contratado para isso. E aí eu pensei, cara, daqui mais 2 meses eu tô fora. Eu identifiquei isso em 1 mês. Eu falei, eu vou embora, eu vou fazer o meu trabalho, né? Me chamaram numa sala, rolou meio que falou assim, cara, você não vai falar isso. Eu falei, não, eu vou falar. E ok, fiz o meu trabalho, aí veio o diretorzão lá da central do Unibanco. Quando veio esse diretorzão, ele sentou na minha frente e nunca esqueçam, um cara que falou, e aí, moleque? Eu falei, boa tarde, não sei o que. Ele falou, moleque,
fiquei sabendo que você descobriu aí o que estava acontecendo com os termos, que eu falei, sim, senhor, eu descobri, realmente tinha uma falha aqui, mas eu considerei. Ele falou, o que eu quero saber é o seguinte, todos esses anos, os números que esse pessoal vem me informando, então tá errado. Eu falei, sim, senhor. Tá errado, aqui estão os números certos, não sei o quê. Eu falei, agora já era, né? Já cortei minha cabeça. Só que olha que coisa louca, como que é a vida. Quando isso aconteceu, eu mostrei para ele, no dia, ele falou, tá bom, ok, vou fazer uma reunião, amanhã eu tô de volta. No dia seguinte ele voltou com o superintendente, com todo o pessoal e falou assim, moleque, primeiro parabéns, ele me chamava de moleque, primeiro parabéns e segundo, eu vou te fazer uma proposta agora que agora você vai começar a ganhar dinheiro de verdade. Você quer ganhar dinheiro de verdade? Porque agora chegou a sua vez. Eu falei, eu quero. Ele falou, então tá bom. Então você passa amanhã lá na central, eu vou te encaminhar para o RH. E, cara, me fez uma proposta para eu entrar no Unibanco, na área de tecnologia, numa área que chamava fábrica de inteligência. Eles chamavam de database marketing, mas era fábrica de inteligência. Estava começando o BI nessa época, né? Então, as grandes corporações estavam implementando isso. Eu fui, fiz a entrevista, ok, passei, tudo certinho. Já tinha o aval dele também para eu ir para essa área. E aí deu outro rolo, porque eu estava terminando a faculdade. E aí na hora de contratar, a mulher da RH virou e falou, mas você não tem faculdade, você está terminando. Eu falei, de fato, mas olha, foi a orientação que eu tive, eu vou ter que fazer umas ligações. Eu recebi o convite. Diretor, né? Exatamente. E aí ela ligou, e aí eu só vi ela falando, não, ok, sim senhor. Tá, não, entendido. Ok, tudo bem. Ela falou, olha, eu não sei como que você conseguiu isso, mas ok, você é o primeiro que a gente está contratando sem ter faculdade. E você vai ter que terminar essa faculdade, você não pode. Eu falei, não, vou terminar, fique tranquila. E fui contratado. E foi meio um rebuliço, porque nessa área, na época, o pessoal tinha uma exigência não só de faculdade, mas de MBA também. E eu entrei, aí tinha uma secretária do diretor, eu falei, eu não sei o que você fez, moleque. Porque assim, você entrou aqui, o pessoal aqui tem que ter MBA, faculdade, você nem faculdade terminou. Eu falei, não, mas eu vou terminar, fica tranquilo. Mas que legal, mas assim, uma das definições aí que nós temos de sorte, que na verdade, é quando a competência encontra oportunidade, né? Certo, Rafa, certo. É isso. A sorte sua, na verdade, foi sua competência, que num determinado momento teve uma oportunidade de você mostrar sua competência. Sim. E deu certo de você ter essa contratação. Legal isso. Deu certo. E para mim, Rafa, foi a maior escola da minha vida. Eu passei por muitas empresas, eu passei pelo Unibanco, passei pelo Santander, passei Itaú, depois participei da fusão do Itaú com o Unibanco, passei pela Redcar, passei pela Cielo, passei pela Techbank, que faz caixa 24 horas, mas assim, nunca na minha vida eu vou esquecer esse primeiro emprego numa grande corporação. Eu tenho amigos até hoje que me pegaram na mão, me formaram, e foi aí onde eu aprendi o que era ter alta performance, o que de fato era trabalhar para cumprir metas. Eu brinco que foi o Unibanco que me formou a ser um cara do tropa de elite, porque de fato os bancos fazem isso, eles arrancam a tua alma, eles te sugam ao máximo, o que é muito bom. Mas pelo outro lado ele faz uma transformação total, cara, da sua capacidade, total, da forma como você se porta como profissional. Total. Antes de nós começarmos aqui, a gente estava falando um pouco sobre estoicismo, né? Exato. Você se entregar realmente para aquilo que está de responsabilidade sua e que você consegue fazer. É isso, cara. E uma das coisas muito interessantes é que, assim, quando eu entrei nessa área, eles estavam iniciando. Então, primeiro assim, só contando pessoalmente, minha vida se transformou mesmo. Porque eu saí, sei lá, vou dar exemplos hipotéticos aqui, eu saí de R$1.000 para R$9.000. Com todos os benefícios que você puder imaginar que um banco dá, e são muitos. Então, cara, de fato eu me vi ali, eu falei assim, cara, vou sair da pensão, vou alugar um apartamento, vou mobiliar um apartamento, comprei um carro, não sei. Cara, minha vida se transformou. Eu falei, cara, pra quem tava ganhando muito pouco e com conta atrasada, eu fiquei rico, vamos dizer assim, entendeu? Junto com todos esses benefícios que você obteve, na época veio uma série de responsabilidades que te ajudou a alavancar e ter essa carreira que você teve. Exato. Passando por essas outras companhias que você colocou e até chegar aí com uma carreira internacional, de morar fora do Brasil. Sim, exatamente. Então, duas coisas que foram importantes no Unibanco aí. Primeiro, eu peguei o início da estruturação do Business Intelligence. Na época não tinha termo nenhum de Data Science, de Big Data, não existia nada disso, ok? Mas era o Business Intelligence. Então, quando me chamaram para essa área, falaram, Júlio, você vai trabalhar com BI.
Tinha até um outro nome antes de começar, que eu estou tentando lembrar aqui, né, qual era o termo, que depois se transformou em Business Intelligence, mas tinha um outro nominho antes. Na verdade, começou muito com Query Reporting. Query Reporting, exatamente. É isso mesmo. É. Bom, eu acabei entrando já com esse termo, porque os bancos todos eles trabalham com SaaS. Não é Software as a Service, é SaaS, é Statistical Analysis System, que é uma das maiores empresas que tem, o SaaS. O Raleigh, exato. O Headquarter da SaaS, né, em Raleigh, na Carolina do Norte. Eu tenho um grande amigo então, hoje nós fomos um grande amigo na universidade. Depois, quando ele se formou, ele acabou se especializando um pouco em IA. Certo. E depois dessa especialização, ele trabalhou em algumas consultorias. E hoje ele mora na Suíça e ele trabalha na SAS até hoje. Então. Inclusive o Dr. Goodnight, que é o Jimmy Goodnight, Goodnight, que é o dono da SAS. Exatamente. Na verdade, isso que a gente conhece hoje desses ambientes mais friendly, começaram na SAS, né? Certo. A SAS, que é o grande precursora desse tipo de coisa. Perfeitamente, é isso mesmo. Pelo que eu conheço da história do Dr. Goodnight, ele sempre falava, olha, não vou colocar minha empresa na bolsa porque eu não quero analistas que não entendem muito do negócio e como nós nos portamos, dando opiniões da minha empresa. Perfeitamente. Mas a SAS é muito reconhecida nesse mercado. Muito. Obviamente depois vieram outros players, mas eles são precursores, como você disse. E uma coisa muito interessante, eles estavam estruturando o Data Warehouse naquela época. Sim. Então eu consegui pegar essa onda. E outra coisa legal, o banco me deu toda a formação, Rafa. Me deu toda a formação no próprio SAS Institute. Então eu tirei todas as certificações, todas as formações SAS. E nessa época a SAS era mosca branca. Até hoje ainda é um pouquinho mosca branca. É bem difícil achar profissional SAS. E comecei então. Me envolvi com a parte de Data Warehouse, eles estavam formando os Data Marts, e outra coisa interessante que envolvia o SaaS. Eles estavam começando a criar toda a parte de KPI para poder fazer o Balance Scorecard. Porque eles falavam assim, agora nós vamos implementar o Balance Scorecard. Eu falava, o que é isso, Balance Scorecard? Aí me explicaram de uma forma muito simples. Eu falava, imagina que é um guarda-chuva de regras, a gente vai ter indicadores para esse guarda-chuva, cada área vai seguir. Eu falei, tá, não entendi muito bem, mas me fala o que eu tenho que fazer. E aí começamos a inventar. Então me envolvi com questões nessa época que poucos anos depois se tornaram necessidades de alta demanda no mercado nacional e internacional, né? Já era. Então, dali, cara, a carreira foi deslanchando. Eu fiquei quase 5 anos ali no Unibanco. Mas depois eu fui contratado por uma consultoria que chamava Brainworks, que era a principal parceira SaaS no Brasil. Okay. E eu queria ir para o mundo de consultoria. Solteiro, eu queria viajar e trabalhar resolvendo problemas. E outra, consultoria dava muito mais dinheiro. Então eu conseguia... Esse viajar significa viajar no Brasil, fora do Brasil, ter uma carreira internacional? Como é que foi isso? Isso. Na realidade, pela Brainworks, eu não fui para fora do Brasil, mas eu viajei muito no Brasil para projetos. Então, assim, teve projetos que a gente fez na Brasil Telecom em Brasília, na Sercontel em Londrina, teve projetos na Vivo no Rio de Janeiro, que a central tá lá. Então, esses foram os 3 principais projetos que eu viajei. E o que eu gostava? Eu era molecão, né? Era novo. Então, assim, eu gostava daquele negócio de pegar um avião de manhã na segunda-feira, voltar na sexta-feira e ficar em hotel. Era tudo muito legal nessa época. No começo, né? tudo isso é muito empolgante, né? Total. Depois vira uma chatice. Ao longo do tempo vira uma rotina. Aconteceu comigo isso também ao longo da minha carreira, mas depois vira uma rotina que às vezes até chega no final e fala, poxa, eu queria um pouco mais de sossego. Eu quero minha casa. Minha casa. É isso, foi o que aconteceu comigo. Depois de alguns anos nesse mundo de consultoria, foi quando eu falei, cara, não quero mais consultoria, eu quero um lugar para chamar de meu. Eu falava assim, né? E foi muito legal. Mas falando um pouco dessa questão de carreira internacional, eu vou te contar, ao longo de todas essas transições no mundo de consultoria, eu aprendi muito me envolvendo com as grandes consultorias, com a KPMG, com a Stefanini, com a CPM Praxis, que acho que já não existe mais hoje, mas enfim, eu me envolvi com muitas consultorias. E eu consegui um feito muito interessante na minha carreira. Eu fiz um projeto na CPFL, era SaaS também, eu me especializei em SaaS, continuei com a evolução em gestão de projetos. Depois que eu me formei, eu fiz especialização na SPM em gestão de projetos. E, cara, resolvi realmente ter um foco muito grande no mundo do BI. Porque o SaaS era mosca branca, os caras te disputavam, era uma loucura, todo dia você recebia uma ligação. A CPFL, na época, estava precisando de alguém para coordenar um projeto com uma empresa canadense que iria implementar o book running.
Esse sistema ele tinha por objetivo controlar toda a parte de gestão de compra e venda de energia, que eram feitos por contratos de leilão de energia. Eles tinham que otimizar esse processo e eu fui convidado para essa entrevista e fui através de uma consultoria, não era mais a Brainworks. No momento de negociar a hora, eu passei na entrevista, tudo ok, tudo certo. Nessa época eu já estava mais avançado no inglês, teve entrevista em inglês, passei, não era um super inglês, mas eu me virava. E aí, na hora de negociar com a consultoria, a gente não chegou num acordo de valor hora. E eu fiquei triste pra caramba. Porque eu realmente queria ir para lá, mas tinha que ser um valor hora que compensava para eu sair de São Paulo e morar em Campinas nessa época. E não entramos em acordo. Eu agradeci a consultoria, me ligaram então da CPFL, o diretor, e eu falei, olha, agradeço muito, realmente seria uma oportunidade ótima, mas infelizmente eu não consegui um acordo bom para que eu fosse para Campinas, então, né, peço desculpas e agradeço. Aí ele falou, mas o que foi o acordo? Eu falei, não, eu não entrei num acordo com a consultoria. Ele falou, olha, vou fazer o seguinte, me dá 5 minutos aí, eu já te ligo. Aí ele me ligou depois... Da CPFL fez da isso? CPFL fez isso. Ele me ligou, depois de uns 15 minutos mais ou menos, e falou, ó, posso mandar um carro amanhã te buscar em São Paulo? Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu quero conversar contigo. E o presidente da CPFL também quer conversar com você. Eu falei, tá bom. Falei, pode mandar. Eu já comecei a me tremer todo. E, cara, no dia seguinte chegou na frente do meu prédio um puta carro executivo com motorista. Seu Júlio, eu vim me buscar. Pô, cara, me pegou em São Paulo, levou pra Campinas. E nessa reunião me colocaram numa sala e falou, ó, Júlio, é o seguinte, a gente quer te contratar. Você não tem empresa aberta? Eu falei, tenho. Ele falou, então, vamos esquecer a consultoria. Vamos fazer uma contratação direta. Eu falei, ótimo, vamos fazer. Eu comecei a me tremer todo, né? Eu nunca tinha feito uma negociação. Mas eu sabia qual era o valor que a consultoria me vendia. E eu negociei exatamente o valor que a consultoria me vendia. Então aí eu estourei, então, cara. Era uma taxa meio que flat, então a CPFL já entendia que aquilo era um valor de mercado. Já entendia que era um valor de mercado. Então imagina, sei lá, a consultoria me vendia por R$300 a hora e me pagava 80, entendeu? E eu joguei os 300. Aí eles, não, aí eles também sabiam que podia negociar. Eu falei, não, 300 não dá, não sei o que, sei lá, mas eu negociei 220 a hora. E, cara, e fechou o projeto. Ele falou, não, fechado. Então você começa já semana que vem, passa no jurídico, já prepara contrato, prepara tudo, certidão negativa, sei o quê, e tá tudo certo para começar. Cara, eu não sabia o que fazer. Juro, eu voltei chorando no carro. O motorista falou, tá tudo bem? Não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem, fica tranquilo. É só um pouquinho de emoção. Eu falei, aqui, tá tudo bem, fica tranquilo, tá tudo bem. E aí foi quando eu realmente ganhei muito dinheiro nesse projeto. Legal. E aí eu consegui, nesse contato que eu tive com essa empresa canadense, que cuidava no projeto nessa época, eu consegui vislumbrar a minha ida pro Canadá. Eu queria muito ir para o Canadá, mas o principal motivo não era nem tanto trabalhar, era aperfeiçoar o inglês. Porque eu sempre tive uma paixão por inglês também, desde criança. Sim. Quando eu era molequinho, eu ficava na frente do espelho fingindo que estava falando inglês, não falava nada, só pela paixão de um dia querer falar. E aí eu fui, terminei esse projeto, né? Quando a gente fechou o projeto, eu agradeci e fui para o Canadá. Eu tinha dinheiro suficiente para ir para lá, não estava nem preocupado se ia trabalhar ou não, e fui. E aí, cara, foi a minha primeira experiência no Canadá. Trabalhei lá numa empresa, uma consultoria que eu fornecia serviço para BC Hydro, que é como se fosse o SEMAI aqui de São José do Rio Preto, mas de Vancouver. E trabalhei num projeto, coisa ASP3, SQL Server, freelance mesmo, porque eu não tinha visto de trabalho, era só de estudos, então eu trabalhei freelance e aperfeiçoei meu inglês, cara. Fiquei lá quase 2 anos. Quando eu voltei com o inglês, aí a cena mudou, né? Porque aí com o inglês a coisa explode. Expande, né? Exatamente. Aí eu fui convidado de novo para voltar para a CPFL, muitas coisas aconteceram, mas assim, cara, eu voltei nessa época e aí eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a explorar um pouco mais a questão assim do meu potencial de empreender. Comecei com alguns projetos na época. Foi quando nessa época estava começando o marketing digital. E aí eu comecei a me interessar por essas questões também. Então eu explorei um pouco assim de vendas pela internet, muito precariamente. Naquela época não existia absolutamente nada do que a gente tem hoje. Na época só tinha o ClickBank, que né, ou seja, não tinha Hotmart, não tinha nada dessas coisas, e eu comecei a brincar no ClickBank, e até que fiz um dinheirinho interessante pelo ClickBank, e comecei a explorar algo em paralelo. Mas aí logo já recebi de novo
proposta, e essa proposta foi para a SPM, onde eu tinha feito a formação de gestão de projetos. Eles também precisavam implementar a parte de Business Intelligence. E, bom, depois da SPM, aí foi indo, né? Aí eu fui depois para a rede, participei depois quando o Itaú comprou a Redcar, né? Eu fui para a Redcar. Aí o Itaú comprou a Redcar e se transformou em rede. Aí eu participei de novo dessa compra, porque eu já tinha experiência da parte do Itaú, já tinha experiência da parte do Unibanco, juntou todos os Datamark, falei, legal, eu posso ajudar nisso. E tive um foco muito grande nessa questão aí de gestão de projetos. Comecei, então, na rede, eu assumi a parte de gestão de fábrica de software também na época, focado nessa questão de Business Intelligence. Foi uma escola muito, muito interessante, só que aí veio a transição de vida. Na rede foi quando a gente estava decidindo ter filhos, né? Eu era casado na época, hoje eu sou divorciado, mas a gente estava querendo ter filhos, e quando veio a minha primeira filha, aí é quando muda tudo, né, na vida. Aí a Ana Júlia chegou e eu falei, cara, será que eu quero criar ela em São Paulo? E aí foi quando eu decidi vir para cá, para São José do Rio Preto, né? Meu pai tá aqui, a família do meu pai é toda aqui dessa região. Eu venho para cá desde criança, sou apaixonado por São José do Rio Preto, tenho Rio Preto como uma referência no coração. E quando eu vim para Rio Preto, eu falei, bom, vou fazer o quê? E na época, o meu pai estava precisando também que alguém estruturasse a área de tecnologia. A empresa tinha crescido muito e precisava realmente levar a empresa para um nível corporativo. E aí uma das coisas que eu tive como grande missão na empresa do meu pai aqui foi implementar não só a parte de ERP, que nós implementamos o SAP na empresa, então coordenei todo esse projeto, como também automatizar diversos processos em termos de gestão de frota, questão de logística, questão de toda a parte de gestão de qualidade, todas essas questões. Me envolvi um pouco com importação, foi algo que eu gostei, até cheguei a me especializar, cheguei a fazer curso de despachante aduaneiro, me certifiquei na Receita Federal como ajudante de despachante aduaneiro, porque eu falei, já que é para me envolver, eu vou me envolver conhecendo. Eu tô vendo que cada vez que você entra em algum negócio, você vai fim a fim, né? Tem que muito ser, profundo. Eu não consigo, eu não consigo, tem que ser, porque senão eu fico... Eu tenho que me sentir seguro, né, Rafa? Então foi assim. E nessa época foi quando veio a minha segunda filha. Aí veio a minha segunda experiência internacional. E aí quando chegou a Juliana, foi quando eu comecei a falar com a minha esposa na época, a minha ex-esposa na época, a gente falou assim, bom, a gente vai criar as meninas no Brasil, a gente já tinha a cidadania portuguesa, e ela falou, pô, eu sempre quis criar as meninas fora, né? Vamos ter uma experiência fora, vamos ver como que seria as meninas serem criadas fora. Eu falei, legal, e vamos pra onde? Aí eu pensei em voltar pro Canadá, Estados Unidos, vários países. Ela falou, cara, a gente tem cidadania portuguesa, Portugal é tranquilo, é calmo, não sei o quê, vamos pra Portugal? Vamos para Portugal. E a gente foi para Portugal e lá eu tive duas experiências muito interessantes. Trabalhou em empresas lá portuguesas ou multinacionais que estavam localizadas lá? Na realidade, ambas são portuguesas, mas elas prestam serviço para toda a Península Ibérica e também para alguns outros países da Europa. Era uma empresa de TI? Todas. Na realidade, é assim. A primeira, ela é uma empresa que tem um foco muito grande em implantação de sistemas de ERP e consultoria de Business Intelligence. Então, assim... Usando seu background de conhecimento que você já tinha. Sempre. Então, eu assumi uma posição nessa consultoria que é a Incentia, que é justamente o foco era gestão de projetos para implementação de ERPs. Aí envolvia a SAP. Lá eles têm um ERP que é muito forte, que é o Primavera. Primavera em Portugal. Pela Oracle depois, não foi? É o mesmo Primavera? Não, eu acho que não é o mesmo Primavera. É que o Primavera da Oracle era um software de gestão de projetos. Exatamente, isso mesmo, é isso aí. Esse não, esse é o Primavera, ele é um software mesmo de ERP, um dos maiores ali ou maior de Portugal, né? Mas eles foram comprados, sim, agora por uma outra empresa, uma empresa francesa, se eu não me engano, enfim, não me lembro agora. E também eles tinham um foco muito grande em SAP. Né? Então, duas coisas que eu tinha já muita experiência, o BI e a parte do SAP, isso juntou mais a gestão, então foi uma experiência muito rica. A gente atendia então toda a parte da Península Ibérica,
E, obviamente, aí você colocava o inglês para gastar, então uma coisa que eu achei bem legal também, né? E foi muito interessante. Eu achei que você, trabalhando em Portugal, eu ia até te perguntar as diferenças do português, né? Do português do Brasil, português de Portugal, como é que foi a adaptação Cara, em relação foi a isso, que deve ter sido muito engraçado, foi deve ter sido difícil algumas palavras, alguns termos também. Totalmente, Rafa. Sabe por quê? Eu fui iludido com essa questão. Português é português. Tem um sotaque, não tem nada a ver. Pegar o nordestino e mandar pro Rio Grande do Sul vai ter um choque de termos, palavras, uma série de coisas. Olha, é uma história que eu sempre conto. Eu cheguei, eu também nessas minhas viagens, eu implantei sistema no Habib's, mas ainda molecão, isso daí em Recife. Habib's começou em Recife, eles precisavam de alguém para implementar o sistema. Eu tinha 19 anos, eu fui para lá, era freelance, não tinha nada assim. Ok, e aí eu fui para Vitória de Santo Antão. Fui cortar o cabelo na época e fazer a barba. Quando terminou a barba, o rapaz perguntou para mim assim: quer taiko e qualquer que muia? Aí eu falei, ele taiko e qualquer que muia. Aí o outro falou, você não é daqui não, né? Aí eu falei, não. Ele falou, ele tá perguntando se você quer talco, álcool ou quer que molha. Taiko e qualquer que muia. Eu falei, tá. Então, só para dar uma referência, foi a mesma coisa quando eu cheguei em Portugal. Desceu em Lisboa, ficou alguns dias em Lisboa turistando, depois nós fomos morar em Braga. E nesse caminho da estrada em Braga, nós paramos em Vila Nova, Famalicão, para comer num Mac. Eu tô rindo um pouco aqui, porque o Rafael Lisboa, né, que é o nosso head de marketing, tá nos acompanhando aqui. E ele morou também em Portugal, tô vendo ele prestar atenção ali. Falou, pô, eu sofri lá também com esse tipo de coisa. Não, mas total, né, Rafa? É um negócio louco. E eu percebi que eu não entendia realmente nada, ou praticamente nada, quando a gente parou no Mac. Porque aí, no Drive... eu falei, boa tarde. Aí eu só ouvi assim, boa tarde. Eu falei, ixi. Aí eu virei pra minha esposa e falei, você entendeu? Ela falou, não. Eu falei, o número 1 não, pode ser. Pode ser. Eu não entendi quase nada, cara. Eu falei, pode ser. E fui pra próxima, paguei. No final, o lanche veio tudo trocado. E de fato, eu tive ali uns 3 a 4 meses para começar a me sentir um pouco mais confortável em entender o português de Portugal, os termos, entender o que é educado e o que não é, porque aqui a gente fala você para tudo, você não está sendo mal educado com ninguém. Sim. Né? Lá não, uma pessoa mais velha, a educação diz que você chama de senhor, eu não falo contigo se eu não tenho intimidade, eu falo consigo, né? Então existe... São detalhes. Detalhes, né? Que podem fazer com que você... Tudo bem que ele sabe que a gente é brasileiro, mas assim, são detalhes que te colocam numa cultura mais inserido, né, na cultura deles. Eu acho que isso ajuda muito. Então eu procurei realmente seguir, né, como diz o ditado, se está em Roma, haja como romano. Então eu procurei realmente viver a cultura deles, sabe, Rafa? E depois... E você ficou 2 anos lá em Portugal e depois... Foram 5. 5 anos Foram em Portugal. 5 anos, E depois retornou para São José do Rio Preto. Na realidade não foi, foi 4 anos e 8 meses, né? Sim. 4 anos e 9 meses. Aí eu fui para outra empresa depois, porque depois dessa consultoria, eu recebi a proposta de uma outra empresa, que aí foi o que, assim, não foi... Ambos foram muito legais, mas assim... Mas isso foi a cereja do bolo. Foi a cereja, porque que eles precisavam? Eles estavam há um tempo buscando alguém para reestruturar completamente a área de tecnologia. Eles estavam com a área assim derrubada e eles precisavam implementar o SAP e precisavam de um head de TI. Pô, tudo que você Cara, tinha. era tudo que eu tinha. Então, assim, eles falaram, a gente precisa de alguém que vai vir aqui assumir a área de tecnologia, a diretoria de tecnologia. Você vai reestruturar. Tem que mandar embora, você manda contratar, você contrata. Vamos ter que implementar o SAP e uma coisa muito legal. Eles estavam fazendo uma plataforma de streaming focada em espetáculos da Disney, porque um dos core dessa empresa era a parceria com espetáculos da Disney. Só que eles já fazem isso na Europa fisicamente. E eles queriam fazer uma plataforma gamificada com streaming desses espetáculos e vender tickets. Então isso foi muito legal, porque juntou toda essa parte do digital que eu sou apaixonado. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito na questão do marketing digital junto com eles e reestruturamos então toda essa área de tecnologia. Porque para esse tipo de produtos faz muito sentido, né? Com certeza, com certeza. Então foi incrível, foi uma experiência assim incrível. E aí sim, para finalizar, depois disso, aí o grande motivo de eu ter voltado para o Brasil, primeiro falando, eu nunca saí do Brasil porque eu não achava o Brasil bom.
Eu falo isso para todo mundo. É oportunidade. Eu amo o nosso país, oportunidades, experiências. Então, eu sempre tive o Brasil no meu coração. Então, voltar para o Brasil foi super confortável, não teve problema nenhum. Mas eu comecei meu divórcio lá em Portugal. E aí, quando iniciou o divórcio, aí foi quando a gente falou, tá, vamos nos divorciar. Não temos família aqui. Ficamos ou não ficamos? Não, voltamos. Então, voltemos. E foi assim que a gente decidiu voltar pro Brasil. E quando a gente voltou, foi quando eu pensei. Eu falei, cara, São Paulo pra mim acabou. Amo São Paulo, tem uma história muito legal, mas eu não quero mais São Paulo. E aí foi quando eu falei, ó, eu vou para São José do Rio Preto e lá é onde eu vou reiniciar a minha vida, digamos assim, né? E quando eu vim para Rio Preto, eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer. E tinham algumas oportunidades no setor privado e essas oportunidades eram muito boas, mas eram mais do mesmo. Ou seja, era foco em gestão e algo que eu gosto, amo fazer. Mas, um belo dia, eu estava num evento e o Edinho estava nesse evento. E, cara... Só para que o nosso público saiba, o Edinho, né? O Edinho Araújo é o nosso atual prefeito aqui em São José do Rio Preto. Perfeitamente, perfeitamente. E nesse evento, Rafa, eu sentei na mesma mesa que ele estava, completamente, assim, despretensioso. Aliás, eu nunca tinha visto o Edinho, nem sabia quem ele era. E aí me falaram, esse é o prefeito de São José do Rio Preto, muito prazer, não sei o quê. E foi muito engraçado, porque nesse evento ele estava conversando com uma outra pessoa e falando assim, olha, eu preciso muito de um gestor de tecnologia, uma pessoa que tem o conhecimento de tecnologia, mas acima de tudo tem a parte de gestão de pessoas, estratégia, administração, e eu estou procurando essa pessoa e não acho, eu preciso identificar uma pessoa que possa me ajudar a fazer um diagnóstico numa empresa que eu tenho. Eu preciso que alguém faça um diagnóstico, entenda o cenário da empresa e possa me trazer como que essa empresa está atualmente. E aí essa pessoa virou e apontou para mim, falou, você está precisando de uma pessoa? É esse cara aqui. Eu fazia 20 dias que eu tinha voltado de Portugal, eu tinha propostas em São Paulo, eu tinha propostas para trabalhar online para algumas empresas americanas e tinha algumas propostas aqui em São José do Rio Preto. Mas aí quando veio essa, ele falou assim, eu preciso. Aí ele me contou a história da Empro. Veio a questão do setor público. Na hora eu falei, setor público, eu nunca me envolvi com o setor público, sou 100% privado, alta performance acelerado, e eu fiquei um pouquinho com medo, né? E ele falou assim, não, vamos combinar o seguinte, eu só preciso que você faça um diagnóstico, eu preciso que você vá na empresa, analise, converse com as pessoas e me traga um relatório sobre como essa empresa está e o que você entende que pode melhorar. Eu falei, ok, tá bom, não temos compromisso com nada, vamos fazer esse diagnóstico. E fui então fazer o diagnóstico. Após fazer todo esse diagnóstico, que teve uma duração média de 10 dias mais ou menos, eu preparei esse relatório. Então fui ao gabinete dele, estavam outros secretários, apresentei e fiz uma apresentação em torno de 25 minutos, meia hora, dei o meu feedback, passei o que eu tinha entendido da empresa e nesse momento ele começou a especular a possibilidade de eu assumir a Empro. Assumir a presidência da Empro. Exatamente, mas eu ainda não tinha absolutamente certeza de nada, porque eu tinha acabado de voltar, né? Tava pensando e eu tinha um pouco de medo dessa questão do setor público. Eu não sabia. Era um negócio novo para você. Totalmente, totalmente. Né? E aí você pegou no ponto X. Eu sou movido a desafios. Como eu te disse, eu sou um cara que eu preciso de problema. Se eu não tiver problema para resolver, eu tô entediado. E foi quando ele falou assim, cara, eu tenho diversas questões que tem que resolver. A gente já sabia que existiam alguns sistemas que a gente tinha que melhorar, questões administrativas e não sei o quê, mas mesmo assim foi mais uns 15 dias. E após esse diagnóstico foi quando de fato veio esse convite. Ele falou, se você quiser... Você me dá a resposta, você está convidado. Eu pensei, conversei com meu pai, conversei com alguns amigos, e meio resistente ainda. Mas eu falei, Júlio, chegou a hora de você encarar um mundo que você nunca viveu, que é o mundo público. Vamos entender o que acontece. E uma coisa que me chamou a atenção, né? A gente trabalha para o cidadão. Que eu costumo dizer, a prefeitura, ela é uma empresa... Uma empresa como qualquer outra, certo? Que tem um portfólio de produtos e serviços. Perfeito, né? Irmão. Eu faço analogia assim, prefeitura é empresa, cada secretaria é um departamento e todos atendem o cliente que é o cidadão.
Quando eu vi que eu tinha a possibilidade de criar soluções e trabalhar efetivamente para aquela pessoa que está na fila da UBS, para aquele cara que está agora na rodoviária num ponto de ônibus, para aquela criança que está na escola, isso me chamou muito a atenção. Eu falei, Júlia, é a primeira oportunidade que você vai ter na vida de realmente interagir de forma ativa com soluções que chegam de fato ao cidadão. E isso me chamou demais a atenção. E aí eu aceitei e estou na Empre. Então, eu entrei em 14 de abril de 2023. Então, vamos falar aí que eu estou fazendo 9 meses, dia 14 agora, não é isso? 9 meses, né? É isso aí. Ô, Júlio, só para que o nosso público possa entender, fala um pouco da Empro, né? Porque a Empro, como ela é uma autarquia municipal, é isso? Ela é uma empresa pública. Uma empresa pública, mas de caráter administrativo privado. Perfeito. Né? Então, qual é o portfólio de produtos e serviços dela que ela tem para a cidade? Ela pode vender produtos e serviços para São José do Rio Preto ou para outras cidades? Me fala um pouco do portfólio de serviços e produtos da Empro, fazendo um favor. Legal. A Empro, então, ela é responsável por toda a parte de tecnologia do município de São José do Rio Preto e também ela tem como oportunidade e missão atender as 37 cidades da região metropolitana ao qual o Rio Preto é a sede administrativa. Hoje ela tem quase 400 quilômetros de infovia, ou seja, de fibra ótica, ligando mais de 170 prédios públicos. Todos os prédios públicos estão conectados numa rede privada da Empro. Em termos de sistemas, existem mais de 90 sistemas, todos eles ativos. Esses sistemas eles provêm todas as soluções para as secretarias. Né? São a parte de segurança também, a parte de monitoramento também é toda realizada pela Empro. A parte de infraestrutura, ou seja, se precisa-se de internet, precisa-se de um ponto de rede, toda a parte que cabe à infraestrutura também a Empro cuida, né? Então, assim, eu diria assim, de uma forma muito resumida, a Empro é o departamento de tecnologia do município. Tudo que se trata de tecnologia passa-se pela Empro. Obviamente que a gente também tem muitos parceiros, a gente procura, uma das missões que a gente tem aí na Empro é trazer a Empro cada vez mais para o mundo atual, ou seja, eu costumo dizer que a gente não tem mais tempo num mundo dinâmico como hoje de reinventar a roda. Então a Empro ela tem também uma parceria muito forte com players do mercado, onde nós identificamos soluções que já estão consolidadas e trazemos isso para dentro de casa de uma maneira muito forte na parceria público-privada. Eu acredito muito nessa parceria, eu acho que isso tem valor agregado para ambas as partes. Então, resumidamente, a Empro ela tem uma grande missão de expandir cada vez mais as soluções tecnológicas de maneira cada vez mais agregadora, sempre visando agregar mais conforto e conveniência para toda a população. E a Empro também ela faz o papel que pelo menos que eu conheço, no Parque Tecnológico São José do Rio Preto. Parque Tecnológico. Na administração das funções administrativas do parque, elas são feitas pela Empro também. E a Empro também participa do Conselho de Administração do Parque Tecnológico, ali na administração tripartite, que tem poder público, tem iniciativa privada e também tem a iniciativa das universidades, né? Perfeitamente, Rafa. A Empro ela é a gestora do Parque Tecnológico e sim, nós participamos do conselho. O Parque Tecnológico ele é uma referência, é o que eu falo. Aquela equipe do Parque Tecnológico estão assim de parabéns. De fato, é uma referência nacional e internacional. É um parque lindo, muito bem estruturado. Lá estão empresas assim de referência, né? E eu acho que realmente, eu costumo dizer o seguinte, o pessoal sempre fala do parque tecnológico e fala assim, olha, nós temos que fazer com que o parque crie cada vez mais visibilidade nacional. Eu falo, gente, para mim a visibilidade nacional é só a pontinha do iceberg. Esse parque ele terá, sim, nos próximos anos, certamente visibilidade cada vez mais internacional, porque, de fato, é um trabalho muito bem feito. Eu estou em São José do Rio Preto, né? Eu vim para cá para estudar, meu sócio veio para cá para estudar, e nós nos formamos em 94, formamos ali, eu e o Helder em Ciências da Computação,
A partir então, depois de um determinado tempo, nós acabamos conhecendo a iniciativa e participamos da iniciativa da criação da APET, que é a Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação. A APET completou 20 anos, né, é verdade. agora. Eu tive a oportunidade, a honra de ser presidente da APET por 2 mandatos. Legal. E isso acaba nos inserindo nesse contexto regional, né, muito inserido na questão dessa dinâmica de criação do parque tecnológico, dessa interface com o poder público, com as universidades. Então, isso nos habilita a ter um pouco mais de conhecimento das dificuldades que você tem, mas também das oportunidades que você tem. Perfeito. Na cidade. E a gente tem a oportunidade aqui, como empresário, como iniciativa privada, de participar de algumas iniciativas da cidade, ou até de propor algumas iniciativas. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que o Edinho Araújo ele ouviu falar sobre cidades inteligentes, foi um dos diretores da PET, o Jean Dyer, que introduziu esse assunto com ele. O Jean é um grande amigo, também foi presidente da PET, e é diretor da PET até hoje comigo também. Então, nesse contexto de cidades inteligentes, né, que eu sei que a prefeitura tem um programa, já tem uma definição para cidades inteligentes, qual a participação da EMPRO nisso? Qual a visão que você tem de tecnologias como IoT, finanças descentralizadas, uso, né, de uma série de outras tecnologias para que você possa tornar a vida do cidadão melhor através do contexto e do conceito de cidades inteligentes? Perfeito. Bom, de fato, eu acho que é importante ressaltar que daqui de São José do Rio Preto, do Parque Tecnológico, saem soluções para o mundo. Sim, isso certeza. Eu sempre falo que é muito importante ressaltar realmente. O conceito de cidade inteligente é um conceito relativamente novo, digamos assim, né? Eu costumo dizer que cidade inteligente envolve muito mais variáveis do que especificamente a tecnologia, entretanto a tecnologia é meio para essa viabilização, né? Então assim, falando de cidade inteligente, algo a ressaltar muito importante é que o nosso prefeito ele tem uma preocupação e uma meta muito grande em transformar Rio Preto cada vez mais em cidade inteligente. Nós já somos referência em cidade inteligente também, né? Eu fui convidado para fazer uma palestra em Jaú, ao qual quando eu cheguei lá no Ciesp para fazer a palestra, o tema era cidade inteligente, e eles falaram, olha, nós os convidamos de São José do Rio Preto, porque nós sabemos que São José do Rio Preto é uma referência em cidade inteligente. Então, realmente, a gente tem que ter muito orgulho dessa questão, mas ainda tem muito a se fazer, porque o fato é que a cidade inteligente por si só, eu costumo brincar que é assim, a gente não liga para uma empresa e fala, ei amigo, quanto é que custa um projeto aí de cidade inteligente? Eu quero comprar um sistema de cidade. Não é, senão seria muito fácil, né? Existem diversos fatores, inclusive eu diria que o maior peso é cultural. Eu digo que a cidade inteligente ela começa na sala de aula, quando você começa a ensinar as crianças o fator importante de se reciclar lixo, o fator da importância de como se comportar no trânsito, de ter a cidadania, etc. Tudo isso faz parte do contexto cidade inteligente. Agora, falando de tecnologia, eu acho que Rio Preto tem muitas oportunidades e ainda muito o que implementar pensando na saúde e na educação. Mas falando em saúde, e obviamente linkando essa questão com o IoT, eu não vejo o futuro da evolução da saúde desvinculada de IoT. A saúde tem uma necessidade agressiva de se implementar cada vez mais IoT. Quer seja IoT para controlar sinais vitais, quer seja IoT para controlar cadeias de medicamentos refrigerados, para controlar eficiência de vencimento de produtos, quer seja para controlar a eficiência energética, enfim. Eu não vejo mais a saúde em nenhum canto do planeta evoluir desvinculado de IoT. A gente precisa agora, eu costumo dizer, a gente está vivendo aí, se for pegar aí a revolução industrial, a gente está na quinta onda, né? A gente teve a primeira, vapor, depois elétrica, veio os computadores, depois veio a indústria aí 4.0, né? Onde veio o blockchain, veio toda essa parte de IoT, inteligência artificial, data science, ok? Só que agora a gente está na quinta. E é uma coisa legal da quinta revolução que a gente vive, que começou em 2017 no Japão, é que o ser humano volta a fazer parte desse processo. Eles entenderam que no chão de fábrica, mesmo com toda a parte de robótica, inteligência artificial, toda a automação,
ainda faltava o papel de um protagonista que é insubstituível, que é o ser humano. Então, eu acho que agora com essa quinta revolução, a gente começa de fato a consolidar o papel do ser humano a utilizar a tecnologia como ferramenta e extensão de si. E quando eu digo extensão de si, principalmente na área da saúde, se a gente for pensar em wearables, a questão dos smartwatch, ou seja qual for o dispositivo para medir sinais vitais, eu acho que não só São José do Rio Preto, como toda a parte da saúde, tem uma potencialidade muito grande em evoluir ainda nesse quesito. Eu vejo a saúde de Rio Preto, por exemplo, dando próximos passos com dispositivos nesse sentido. Eu vejo a saúde de São José do Rio Preto dando próximos passos para terem controles mais efetivos em termos de medicamento, a cadeia refrigerada. Então, são fatores muito importantes ao qual a gente começa a utilizar a IoT para colher informações e, em cima dessas informações, consolidar isso num Business Intelligence, num dashboard. E, como todo gestor, a gente precisa de informações estratégicas, porque isso cria-se um ambiente estratégico e administrativo que se ganha eficiência, eficácia, se reduz custo e começa-se cada vez mais a buscar uma evolução sistemática, uma evolução muito mais eficiente e rápida. Então, cara, eu costumo dizer que o IoT ele vem para ficar. Existe uma projeção que até 2030 a gente vai ter mais de 30 bilhões de dispositivos conectados na internet. A última estatística que a gente teve foi de 12 bilhões de dispositivos IoT conectados à internet. Cara, o IoT veio para ficar e ele é essencial. E se nós unirmos, né? E, assim, hoje tem um conceito chamado que é o conceito de ecossistema para IoT, né? Que são conjuntos de diversos tipos de sensores e atuadores conectados, orquestrados dentro de uma plataforma, onde você faz toda a parte de análise desses dados. Esses dados são transformados em oportunidades de melhoria de processo, de automação, de regulação, porque a partir disso você consegue fazer medições constantes daquilo que você não conseguia fazer antes, né? Perfeito. Até antes de nós começarmos aqui a gravação do podcast, nós estávamos falando sobre cabines de triagem. Correto. Né, para que você pudesse, através de uma cabine de triagem, você fazer uma triagem de sinais vitais, uma série de parâmetros de anamnese ali do paciente, e que você poderia utilizar depois telemedicina, por exemplo, para que você pudesse, a partir dali, já ter algo que você pudesse entrar na solução daquele problema, porque você fez um diagnóstico antes. Perfeito. Esse pré-diagnóstico, vamos colocar assim, coletou-se uma série de informações, orquestrou essas informações, classificou essas informações, criou inteligência, criou informação, colocou para um especialista, que é um médico que está lá do outro lado com a telemedicina, para ele fazer juízo de valor daquilo. Perfeito. E aplicar uma solução. Exato. Nada diferente do que a gente faz, por exemplo, com tecnologia da informação, quando você monitora um equipamento ou você monitora, sei lá, qualquer tipo de ativo, você faz a mesma coisa, só que o especialista no outro lado é um técnico especializado para fazer a correção daquele problema ou manutenção daquele problema. Perfeito. Então eu vejo muito a IoT e a IoT por si só, saindo de produto conectado para produto inteligente e depois para ecossistema, é um conjunto de tecnologias que juntas, que a gente pode unir, né, com inteligência artificial, analytics, né, blockchain, para a gente poder ter uma certa parte de mutabilidade de dados. Exato. Para que você possa garantir que aquela informação é aquela informação mesmo e a partir daí você prover novas soluções para o mercado. Perfeito. Legal. É muito interessante ver que São José do Rio Preto tem esse programa de cidades inteligentes já definido como um programa de governo, né? E a partir daqui você precisa começar a orquestrar isso e colocar. É óbvio que você falou, não é um negócio que você consegue fazer em talvez nem um mandato, 2, 3, 4 anos. É um negócio de evolução. É evolução. Mas é legal ver que São José do Preto tem essa base. Sim, sim. Tem essa base e existe sim um direcionamento muito grande para que essa evolução ela continue com força total. E, obviamente, a saúde ela está sempre com foco muito grande nessa evolução. E a Impro é o protagonista disto, né? Sim, exatamente. A gente atua realmente na frente de toda essa demanda com o objetivo constante de buscar as melhores soluções do mercado, né? Júlio, você tem mais um monte de perguntas aqui que eu tinha planejado para a gente poder conversar, mas ao longo aqui do nosso bate-papo, eu consegui sintetizar que você sempre foi uma pessoa muito determinada e curiosa. Sim, né? Muito. E que a sua carreira, assim, esse bate-papo aqui hoje no HitCast, ele foi uma lição
para a galera, para assim, os mais jovens ou para a galera que está aí no mercado, sobre como desenvolver uma carreira. A gente falou, fez um pouco aí de histórico de tecnologias, né, que foram evoluindo, tanto de hardware como de software, sim, aqui no Brasil. Né? Você fez aí uma linha do tempo muito legal. Isso foi muito bacana. Que legal, Rafa. Nós estamos caminhando aqui para o final do HitCast e eu gostaria que você deixasse para os jovens, né, uma mensagem ou alguma dica. Cara, o cara está começando a carreira agora. Quais são os principais comportamentos, atitudes, né, que esse jovem, que você poderia deixar aí como dica para esse jovem ter sucesso na carreira dele? Certo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Não existe uma fórmula pronta que encaixe para todos, mas eu diria que ao longo da minha carreira eu vi que existem alguns fatores simples e básicos que se aplicam aos seres humanos. Primeiro, mais do que tecnologia, eu diria para estudarem pessoas. Eu acho que os relacionamentos e o entendimento do ser humano com empatia é o que de fato alavanca qualquer carreira. Não adianta você ser um gênio da tecnologia e não saber se relacionar com as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Estar sempre com a consciência que a gente nunca vai saber tudo e que a gente nunca chega num nível de excelência, porque isso faz com que a gente sempre tenha humildade suficiente para constantemente estar buscando conhecimento e sempre aprendendo. A gente nunca pode parar de aprender. Eu diria que hoje o mundo, com essa evolução, aonde a gente vive a quinta onda da revolução industrial e a inteligência artificial, com todas essas tecnologias, elas de fato vão automatizar muitos processos. A gente deve se preocupar com a empatia e com a questão realmente das pessoas em utilizar as ferramentas que serão disponibilizadas para nós. A gente não pode competir com essa questão. Eu diria que a gente tem que se tornar pensadores críticos e solucionadores de problemas, porque é justamente por isso que o ser humano voltou a ser protagonista na quinta revolução. Perfeito, né? Perfeito. Eu dou sempre um exemplo assim, Rafa, os big players, seja quais forem, Google, Facebook, Instagram, não importa. Exato. Eles sempre costumam ter aquelas perguntas básicas do tipo assim, na entrevista eles falam, quantas bolas de tênis cabem dentro de uma sala de 32,17 metros cúbicos? Eles não querem saber quantas bolas cabem. Eles querem saber se a pessoa vai perguntar assim, mas essas bolas, elas podem ser empilhadas ou é só no chão? Tem ar-condicionado que vai roubar espaço ou não? Tem alguma coisa dentro da sala? Qual a temperatura da sala? Porque se a temperatura for muito baixa, elas podem comprimir. Se for muito alta, pode expandir. Ele só quer saber se você é crítico. Você colocou um porquê, você fala, esse cara acertou a pergunta. Ele não quer saber, porque a resposta você vai no Google, pergunta pro ChatGPT e ele te fala, entendeu? Então, eu acho que assim, o profissional do futuro ele tem que se preocupar em ser pensador crítico, solucionador de problema e principalmente entender de pessoas. Se ele puder realmente estudar sobre pessoas, porque a nossa biologia básica ela é a mesma para todos. Todos têm sonhos, desejos, vontades e como seres humanos a gente sempre se comporta na essência da mesma forma. Então acho que isso eu diria que é o grande X da questão, foi o que realmente sempre me ajudou muito. Ouvi bastante, acho que ouvir é muito interessante, a gente aprende muito ouvindo e realmente valorizar muito a questão do relacionamento. Legal. E aí eu notei também, né, assim, pelo que você me falou, uma pitada de coragem, às vezes, de poder aceitar desafios, encarar novos desafios. Com certeza. Né? Isso sempre com uma mente positiva. Exato. Apesar de vou entrar, é um novo desafio um pouco desconhecido, igual você falou, vou entrar no poder público. Exato, totalmente. Vou entrar realmente vou aceitar esse desafio para que eu possa fazer o melhor nesse desafio, naquele momento onde você está ali. É isso, Rafa. Eu acho que é o que a gente sempre brinca, que existe uma diferença entre medo e coragem, né? Ou seja, não se trata de não sentir medo, mas de ter a coragem de enfrentar o medo, né? Então, acho que se a gente realmente não encarar com coragem as oportunidades, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, realmente, eu sempre tive um pouco desse perfil, né? Eu acho que a gente tem que pagar o preço. Na vida tudo tem um preço. Eu brinco com o pessoal que eu falo, não tem Disneyland, né, cara? É a vida real mesmo, tem um preço a se pagar e a gente tem que pagar com coragem esse preço, né? Legal. Bom, chegamos ao final. Sim, foi muito legal. Chegamos ao final aqui da gravação do nosso podcast. Foi muito legal esse bate-papo contigo. Se a galera quiser te encontrar aí nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram,
Onde que eles te encontram? Olha, no LinkedIn eu tô como Júlio César Antônio Filho. E no Insta é juliocesar.antoniofilho, né? E, bom, tem o meu Face também, que é Júlio César Antônio Filho também. O Face eu uso pouco, mas eu foco muito no LinkedIn. LinkedIn Legal. Eu foco bastante, eu uso bastante. O Insta eu venho iniciando agora aí um novo Insta mais focado aí no conhecimento, enfim. Mas é basicamente isso. Bacana. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que obrigado agradeço, por esse bate-papo. Realmente foi incrível. A sua história de vida, né? Sua carreira aí foi prazer. De certa forma aí para o nosso público, eu tenho certeza que vai ser bastante instigante, vai ser bastante interessante para o pessoal que está nos ouvindo até agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafa. Foi um prazer estar aqui com vocês e muito sucesso para você. Muito obrigado, sucesso. Irmão. Obrigado, viu, meu irmão? E a você que está nos assistindo até agora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do HitCast. Nos siga nas redes sociais. Vai lá no Facebook, Instagram. E também nos siga lá no Spotify. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Um forte abraço e até o próximo HitCast.